Então, boa tarde, irmãos. Vamos começar mais esse culto de adoração ao Senhor. Vamos começar iniciando, né? Vamos começar cantando. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Vamos ficar em pé? E aí, cantamos. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós, pecadores, morreu numa cruz. Deu problema, hein? Vamos lá, então? Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto numa cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Sim, é digna a tua graça de todo louvor. Louvamos-te a ti, ó Cordeiro de Deus, mas vives eterno nos céus. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Sim, é digna a tua graça de todo louvor. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito da luz, que brilha nas trevas e a Cristo conduz.
Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Sim, é digna a tua graça de todo louvor. Concede-nos mais do celeste fervor e domina-nos sempre por teu grande amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Sim, é digna a tua graça de todo louvor. Muito bem, eu vou pedir para o irmão Danilo fazer uma oração para a gente. Amém. Pode sentar, irmãos, obrigado. Só reforçar os avisos que nós já demos hoje pela manhã, mas aí vamos lembrar de orar durante a semana pela viagem do pastor Elias e o pastor Herbert, estão lá em Angola. Deus possa abençoar esses dias que estão por lá. Ontem e hoje está acontecendo lá o treinamento dos pastores, e essa semana, até o outro final de semana, já vai ser uma outra coisa. Vai ser um treinamento para pastores e mulheres de pastores acerca da vida do pastor, tanto em ministério como na família. Então, tem muitos que estão inscritos para este curso, esse treinamento, e vamos orar por eles, a saúde também. O pastor Herbert não foi muito bem, não viajou muito bem. O pastor Elias também estava com alergia, né? Mas esperamos que a brisa lá da Angola, né, do mar, possa limpar os pulmões aí, jogar fora toda a gripe aí que esteja cometendo ali também o pastor Herbert, tá bom? Então, na semana, começando pelo domingo, todo domingo, às 11 horas da manhã, temos a EBD, e à tarde, que é este culto que está sendo realizado agora, o nosso culto de adoração ao Senhor, às 17. Na terça-feira, corriqueiramente, na verdade, toda terça temos o culto de doutrina, mas nessa terça-feira não vai haver. Mas acontece às 20 horas aqui no Templo de Beja. Na quarta-feira temos o trabalho em Cuba,
às 20h45. Na quinta, temos ali o trabalho também em Vales Mortos, às 3 horas. E também o nosso culto de oração aqui no templo em Beja. E no sábado, Descobridores da Bíblia, às 5. Lembrando só que nesse sábado agora vai ser o fechamento do semestre do Descobridores da Bíblia. Então, vai acontecer a Feirinha Fiel, e peço que os irmãos orem por isso também, tá bem? Qualquer coisa, a gente vai estar avisando os irmãos pelo grupo da igreja e o grupo ali também de oração, tá bom? Vamos lembrar de orar também pelos irmãos, tem alguns que estão adoentados, né? O marido da irmã Carolina Faleiro está na situação que os irmãos já sabem, fez uma cirurgia. Também outros, né? Irmã Rosário. Cada um padece, né? Se for perguntar, sempre tem uma dor em algum canto, passa por alguma coisa. Mas vamos lembrar de orar uns pelos outros, os nossos irmãos em nossas casas, tá bom? Vamos cantar mais o último cântico e depois nós passamos para a mensagem. Ebenezer. Vamos lá. Fonte tu de toda bênção, vem o canto me inspirar. Dons de Deus que nunca cessam, quero em alto som louvar. Ó, ensina um novo canto dos remidos lá dos céus, ao teu servo e ao povo santo, pra louvarmos-te, bom Deus. Cá meu Ebenezer ergo, pois Jesus me socorreu, e por sua graça espero transportar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, maculado e vil lavou-me com seu sangue o bom Jesus. Devido à tua graça, cada dia e hora sou, teu desvelo sempre faça, com que eu ame a ti, Senhor. Eis minha alma vacilante, para que ela a todo instante glorifique a ti, Senhor. Muito bem, então vamos abrir nossas Bíblias para nós fazermos a leitura da tarde no livro que estamos estudando, Gênesis, capítulo 3, e aí nós vamos fazer a leitura de apenas 3 versículos, 17, 18 e 19. Gênesis 3, 17, 18 e 19. Estamos indo com bastante calma até, não estava nos meus planos e com tão devagar assim, mas acho que vale a pena a gente ir pausadamente e não passar tão rápido nas coisas que a gente pode tirar como lição para a nossa vida, tá bom? Então, Gênesis 3, 17, 18 e 19. Diz assim: E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, te louvamos mais uma vez por estarmos na tua casa, agora nesta tarde. Que o Senhor possa falar conosco e também nos edificar. Não nos deixa sair da forma como entramos, mas também nos transforma. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, nós já vimos aqui, assim,
a gente está vendo o resultado da desobediência agora. Nós vimos a tentação da mulher ali, a Eva sendo tentada pela serpente, e aí, desde o versículo 7, nós estamos vendo já os resultados da desobediência de Adão e da Eva. E aí vimos a condenação, o julgamento da serpente, vimos que Deus não conversa com Satanás, com a serpente aqui, né? Condena a serpente a comer pó da terra, ela é humilhada, e espiritualmente também dá uma sentença. O fim dela já é certo, mas virá alguém no futuro que vai pisar na sua cabeça. E aí nós temos o proto-evangelho em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Né? Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Logo em seguida, no versículo 16, nós temos aqui o julgamento da mulher, que foi o que nós vimos no estudo passado. Nós vimos que a mulher iria sofrer na gestação e no parto. É o que ele fala aqui no versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Isso falando da gravidez, não é do parto ainda. E aí alguns dizem, olha, então quer dizer que a mulher já ia sentir dor, sem pecado. Que aí Deus está falando, multiplicarei sobremodo. Mas a intenção aqui não é que ela ia sentir dor ou não. Veja, Deus cria tudo perfeito. Eu tenho, para mim, né? A Bíblia não vai falar, você não vai ver aqui. Mas Deus criar uma dor, sendo que Ele é o Criador perfeito, eu imagino que, até falei, é um corpo dentro da mulher, né, que está crescendo, se desenvolvendo. A mulher sente quando está se espreguiçando, está esticando a perna, né, sente o braço. Eu imagino que ela ia sentir o feto aqui, o bebê se desenvolvendo, mas não a ponto de sentir dor. E aqui Deus ele até usa uma linguagem, um jogo de linguagem aqui, que é multiplicar algo que vai ser multiplicado de fato, né? Então, multiplicarei o sofrimento durante a gravidez. E no parto, também. Em meio a dores, darás à luz filhos. E aí sim, agora nós temos as dores. E até falei para os irmãos, biologicamente, realmente, os cientistas, os doutores, eles vão explicar. O homem, por ser um ser bípede, que anda, né, sobre duas pernas, a pelve, aqui os ossos da pelve acabaram, né, se encurtando, e para passar justamente a cabeça, o corpo de um ser ali, realmente é uma dor que, até comparando com os animais, não dá para comparar. É uma dor muito maior, né? Tem também o tempo de gestação, 9 meses, a cabeça é desproporcional ao corpo, e aí você vê nos animais, não ocorre desse jeito, né? É um pouco mais simples. E aí a gente até falou, tem mulher que diz, olha, minha gestação, minha gravidez, eu não senti nada, tive filho também, não senti nada, tudo bem, é uma exceção. A regra é sentir, a regra é ter enjoos, ter dores, fraqueza, enfim, a regra é essa. A exceção pode acontecer, tá certo? E a terceira coisa, o julgamento dela, a terceira sentença, no caso aqui, o desejo dela seria para o homem. E aí nós até vimos que ela teria desejos, e isso não se limita à área sexual, mas em todas as áreas da vida. É interessante que logo no próximo capítulo, no capítulo 4, Deus fala para Caim, olha, Caim, só é a gente abrir aqui, Gênesis 4, versículo 7. Gênesis 4, 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Aí vai falar, são as mesmas palavras. O seu desejo será contra ti,
mas a ti cumpre dominá-lo. No próximo capítulo, já é seguido, nós temos uma semelhança do que iria ocorrer com a mulher. O seu desejo será contra ti. A mulher teria vontade, mas estaria ligada, sendo dependente do homem. Pecado. Mas como eu também falei para os irmãos, essas coisas nós sabemos de cor. A gente aprende, quem cresceu dentro de uma igreja, vai saber qual foi a penalidade da mulher. Sabe. A penalidade da serpente. Sabe também. Mas o que a gente pode aprender com isso é que mesmo nessas penalidades, tirando o lado da serpente, claro, mas nessas penalidades, tanto para a mulher como para o homem, nós vemos um Deus misericordioso, um Deus que continua preservando e abençoando a sua criação. Deus não tirou a bênção da procriação da mulher. Veja, ela pecou, ela desobedeceu a Deus, mas Deus em nenhum momento disse, olha, tu não vais mais ter filho. Você não vai mais procriar. Não, vai procriar, mas com sofrimentos, com dores. Deus não tirou também da Eva o seu marido. Poderia ter tirado. Olha, Eva, tu vai ser apartada agora. Sai de perto do Adão, né? Tu não pode mais ficar com eles, não, porque você deu fruto para ele. Não. Deus não desamparou a mulher, deixou ela ainda com seu marido. Permaneceu ainda os laços do casamento, a instituição criada por Deus, né? E aí, em todas essas coisas, nós vemos as bênçãos de Deus. E agora a gente vai para o julgamento do homem. Versículo 17. Diz assim, e a Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Então, Deus começa a sentença do homem se referindo à causa. Por que o homem está sendo julgado? Porque deu ouvido à mulher, porque atendeste à mulher, atendeste à voz da tua mulher. A causa foi a obediência do homem ao que a mulher estava dizendo. Essa palavra atendeste na Bíblia também tem outras traduções. Que, por exemplo, Gênesis 22, 18, ele vai usar a mesma palavra para atendeste, só que o tradutor, né, colocou aqui como obedeceste. Gênesis 22, 18. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz, atendeste a minha voz. Também é traduzida como dar ouvido. Deuteronômio 28, 45. Todas estas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os mandamentos e os estatutos que ele te ordenou. Então, atendeste a voz da mulher é a mesma que tu obedeceste aquilo que a mulher estava te dizendo. Tu deu ouvido, tu caiu na conversa dela, né? E aí isso vai indicar algumas coisas, irmãos. Então, primeira possibilidade aqui. Adão poderia ter decidido agradar a sua mulher naquilo que ela estava lhe oferecendo, o fruto. Talvez ela estava ali insistindo, come Adão. E ele, querendo agradar a mulher, obedeceu o que ela estava falando, deu ouvido. É uma possibilidade. Uma segunda possibilidade também é que Adão, ela ofereceu, mas não no sentido de insistência, mas sim no sentido de oferecer mesmo. Olha que Adão, eu comi, quer comer? Come. E Adão sofreu sua própria tentação. Lembra que a descrição do fruto para a mulher, como é que foi? Vendo a mulher que o fruto era bonito, né? Agradável aos olhos, bom para comer e agradável ali para dar entendimento, sabedoria, foi lá e comeu. Adão também era homem como a Eva, né? Então pode ter caído na mesma tentação ao ver ali o fruto na sua frente. Ou pode ter sido as duas coisas juntas. A Bíblia não nos esclarece isso, né? Ele deu ouvidos,
Nos dois casos, ele deu ouvidos, né? Mas sentindo também atração, desejo pelo fruto proibido. Agora nós temos uma certeza, irmãos. E aí a gente pode, e é isso que nos diferencia de algumas religiões que se dizem cristãs. Ou até mesmo, por exemplo, judeus, né, na antiguidade. O que eles falavam? Olha, a mulher é fraca, né, é facilmente enganada, a mulher não é digna de confiança. Não, cuidado com a mulher. Mas não é isso. O que nós temos certeza, porque a Bíblia nos assegura, é o que Paulo escreveu lá para Timóteo, em 1 Timóteo 2,14. 1 Timóteo 2,14. E Adão não foi iludido. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A mulher foi enganada. Podemos ter a certeza disso. Mas Adão não foi iludido. O que aconteceu, nós não sabemos. A certeza é, ele ouviu o que a mulher falou, tomou do fruto e comeu. O problema, irmãos, também aqui não é escutar no sentido de obedecer aquilo que a esposa diz ou aconselha. Porque na Bíblia nós temos exemplos de mulheres que falaram aos seus esposos, aos seus maridos, e foram referendadas por Deus. Um exemplo, nós temos Abraão e Sara. Gênesis 21:12. É um trecho que você lendo, é duro. Já pensou Abraão ter que despachar a Sara? Né? Olha, não, sai daqui do acampamento, não quero ter mais você aqui. Desculpa, né? Eu confundi. Né? Era Abraão e Sara, não dá para convivermos mais juntos. Tem que despachar aqui a H. E nós temos aqui em Gênesis 21:12. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. O que ele fala, então? Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Então, Abraão tinha que escutar a Sara, o conselho dela. Temos também, irmãos, a chamada mulher sábia, que a Bíblia nos diz. E o que a mulher sábia, conforme as Escrituras, ela faz? Ela edifica a sua casa. Ela edifica a sua casa. Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, entretanto a insensata, com as próprias mãos, a derriba. E é isso, irmãos. Então, qual é o problema aqui? É escutar a voz da mulher, isso serve também para as mulheres, escutar a voz do marido, que não seja conforme as Escrituras. Né? Aquilo que vai contra as Escrituras, contra a palavra de Deus, contra a lei de Deus, isso é um grande problema. Isso não devemos escutar. Agora, uma vez que é um conselho bom, uma vez que é algo agradável aos olhos de Deus, então escute. Ela foi criada para ser mesmo a sua auxiliadora. Né? É dever nosso estar dando ouvidos e ver aquilo, julgar aquilo que está sendo dito. Agora nós somos cobrados se ouvimos e praticamos o que é errado. É o caso de Adão aqui. Deus começa dizendo, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra. Né? E, curiosamente, irmãos, vemos a ira de Deus sendo enviada como um raio de forma direta, não para o Adão, não para o homem, não para a humanidade, mas nós vemos a ira de Deus caindo sobre uma outra personagem da criação, a terra. É muito interessante isso. Às vezes eu já ouvi, por exemplo, de alguns dizendo, Deus foi injusto aqui porque quem que foi que errou não foi a terra. Foi o Adão que comeu, foi a Eva também que desobedeceu. Era para Deus ter irado neles. Né? Daqui a pouco a gente vai ver sobre isto. Mas a ira de Deus, a maldição de Deus, esse furor dele contra o pecado, contra a desobediência,
foi descarregado diretamente na sua criação, na terra. Maldita é a terra por tua causa. E aí nós temos alguns versículos que nos ajudam a entender que maldição é essa? O que está acontecendo na terra? Né? O que é ser maldito? O que é ter a terra maldita aos olhos de Deus? Começamos com o Gênesis 4. Além desse texto, é claro, temos Gênesis 4, versículo 11 e versículo 12. Diz assim, isso é Deus falando com Caim, depois de ele ter assassinado seu irmão. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Além do texto, então, de Gênesis 3, 17, 18 e 19, temos esse, onde Deus vai dizer diretamente para Caim, olha, a terra vai ser tua inimiga, em outras palavras aqui. O solo, quando tu for plantar, não vai dar semente, não vai dar a ele a sua força. Outro exemplo, Isaías 24, versículo 5. É interessante esses outros textos que eu vou mostrar para os irmãos. Isaías e Jeremias. Primeiro Isaías 24, 5 e 6. Diz assim, na verdade... Desculpe, irmãos. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, veja, a terra não peca nesse sentido, é um ser que está ali, Deus criou, são seres vivos, mas não é que eles pecam, mas eles estão sofrendo, né? A terra está sofrendo, está gemendo por conta de seus moradores. Versículo 6. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. O pecado da humanidade, irmãos, a transgressão do homem, faz com que a terra gema, sofra, seja maldita, porque ela está pagando mesmo pelos seus moradores. Jeremias 23, 10. Jeremias 23, 10. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Está padecendo por causa do homem. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má, ou seja, o caminho dos adúlteros é má, e a sua força não é reta. Então você tem uma certa ideia, natureza é maldita, foi amaldiçoada por Deus, e esse pecado todo influencia, irmãos, naquilo que Deus criou, na natureza que foi criada por Ele. Mais outro no Novo Testamento, Romanos 8, 20. Romanos 8, 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, veja, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O Adão aqui, né? Na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então, irmãos, deu para entender que, por causa desse pecado, pecado da humanidade, pecado de Adão, o pecado de nós mesmos que vivemos aqui nessa terra, nós vemos uma natureza caída, uma natureza infrutífera, revoltada, fora de controle. Não é à toa que hoje nós vemos o julgamento de Deus, até lá nos tempos de Noé, alcançando os seres viventes. Você vai ver o capítulo 6 de Gênesis, se Deus quiser nós vamos passar, mas Deus olha para a terra e vê que a humanidade está corrompida e ele está tão triste, tão desgostoso com a sua criação, que a sua atitude não é nem de acabar com os seres humanos apenas, mas com todos os seres viventes que vivem sobre a terra.
Ele podia. Olha, Noé, vou fazer o seguinte, eu vou matar todos os homens porque são maus. Só vou deixar você aqui, sua família e tal. Não. Deus vai acabar com toda a criação. Tudo aquilo que está na terra, ele vai acabar com água. Porque não só, né, os homens pecam, mas a terra sofre, geme com tudo isso. Nós vemos hoje, irmãos, a natureza gemer também. Tantos fenômenos acontecendo nos nossos dias. Temos o vulcão Etna, né, ali acho que é Itália, né, que entrou agora em erupção. Eu nunca, assim, eu tenho 33 anos, né? Alguém que vive mais que eu pode dizer melhor, mas temos aí a internet. Mas a gente nunca viu tantos abalos sísmicos, tanto terremoto, as placas ali se, né, juntando. E aí nós temos furacões, tsunamis, terremotos, tempestade, o clima todo alterado. Isso, irmãos, é claro que, olhando friamente, nós tem a ação humana. Mas até nisso, nós vemos o julgamento de Deus. Deus ali agindo através da sua mão e a criação toda revoltada, gemendo contra o pecado. É aquilo que Paulo escreve ali em Romanos 8. A criação está gemendo, ansiando, né, pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Que ela vai ser mesmo consumida, terá um novo céu e uma nova terra. E aí continua, irmãos. Então, versículo 17. E Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. E aí vai chegar no Adão. Então, tem a causa, maldita é a terra, e agora tem as consequências para o homem. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. É interessante, irmãos, que essa sentença para o homem, assim como foi para a mulher também, vai mexer naquilo que, digamos assim, é o seu universo, é o seu dever. Deus não mexeu, por exemplo, com o trabalho da mulher, o trabalho braçal, né? Não, mexeu ali no que estava concernente a ela, né? A procriação, a gravidez, o teu desejo, o lar em si. Agora, para o homem também vai ser diretamente aquilo que é sua responsabilidade. O trabalho, o labor ali na terra. Né? Se a gente voltar para o capítulo 2, Deus criou o homem, depois criou o jardim do Éden, colocou o homem nesse jardim para que ele guardasse e o cultivasse. Né? E Deus vai mexer justamente nisso. Esse trabalho do homem agora é afetado e o seu sustento vai ser conquistado de uma forma que não foi o idealizado por Deus no início. É claro que Deus sabia de todas as coisas, sabia que o homem ia pecar, ia desobedecer, mas no início não era do jeito, né, que agora Deus está dizendo para ele. A terra vai reagir, né, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Esse termo fadigas é o mesmo que sofrimento. A palavra original é o mesmo que se refere à mulher. Então, em sofrimento será a tua gravidez, e agora para o homem, em sofrimento, obterás o teu sustento. É a mesma coisa, labor, é fadiga, é aquilo que dá trabalho realmente. O trabalho por si só, irmãos, ele foi uma bênção dada por Deus ao homem. Não criou o homem para viver do ócio, né? A gente tem filósofos, né, que aí foram falando que o ócio é algo bom e tal, não sei o quê. Mas Deus não criou o homem para o ócio. Deu um descanso para que o homem se lembrasse do seu Criador. Mas não criou o homem para o ócio, né? O ócio para o homem. Deus criou o homem para o trabalho. A gente vê lá, Gênesis 2,15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Mas o problema é que, por causa dessa rebeldia do homem,
né, a terra que dá o sustento iria estar, essa relação do homem com o seu trabalho seria difícil e desgastante. A humanidade, aquilo que o homem, estava ali acostumado a usufruir da criação de Deus, agora ia ser mudado. Ele teria que, olha, né, padecer para conseguir o sustento. E não seria recompensado com o trabalho que ele tivera. Ele ia trabalhar muito para poder receber ali o seu sustento, né? Não era nem para se regalar, não era nem para estar em abundância. Não ia ser uma troca justa. Ia trabalhar muito e a terra ia devolver pouco, né? Esse trabalho que antes era prazeroso, agora também ia se tornar cansativo, difícil. Essa natureza ia deixar de cooperar com o homem, ao invés de produzir esses frutos saborosos com facilidade, iria também a passar para um outro nível, o nível de produzir espinhos, ervas daninhas, cardos, abrolhos, algo que o homem não estava acostumado a mexer com isso lá no jardim do Éden. E aí, irmãos, é interessante que essa expressão, tu comerás a erva do campo, ao ler, a gente enxerga, por exemplo, se você for voltar ali para a criação, quando o homem é colocado no jardim, Deus diz para ele, olha, de toda árvore do jardim, você pode comer livremente. O fruto delas todos você pode comer. Imagine todo tipo de fruto maravilhoso, delicioso. E agora Deus fala algo que ele não tinha falado lá no início, né? Tu comerás a erva do campo, como se fosse agora uma coisa, né, inferior. A ele estava disponível todos os frutos, mas agora ele estava, né, sentenciado a comer também, não só dos frutos, quando a terra pudesse produzir, mas o seu alimento também iria ser essa erva do campo, né? É como se um pai privasse o filho do banquete, né? O filho está vendo ali aquelas coisas gostosas, a Coca-Cola, não, você vai comer, tomar água, né? A pizza lá, não, aqui vai comer o brócolis, vai comer aqui, vai ter que dispensar, né? Vai ter que comer da erva do campo. Versículo 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Irmãos, fadiga, dificuldade, agora suor no rosto, são coisas totalmente contrárias a que havia sido prometido pela serpente. Não, vocês serão iguais a Deus. Deus está privando vocês dessa sabedoria. A realidade qual é? Sofrimento para a mulher, privação de desejo, dor, fadiga, suor para o homem. E aí até hoje, irmãos, o homem sofre e prova a ira de Deus por meio daquilo que a terra lhe oferece, aquilo que o seu trabalho lhe oferece. Outra coisa interessante do versículo 19 é que o príncipe da criação, o homem, criado conforme a imagem de Deus, aquele que era Senhor acima de toda a criação que Deus havia feito, iria retornar para o seu lugar de origem. Qual é? O pó da terra. O pó da terra. Lembra que no início da criação eu falei para os irmãos? O que é o homem, irmãos? O homem é muito importante, mas o homem também não é nada, né? O homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus, mas o homem também é pó da terra. E essa foi a sentença de Deus. Agora tu vai ser um ser finito, Adão, no sentido de, né, idade.
você vai morrer e vai voltar à sua origem. Vai ser humilhado, né? Você é pó da terra. E Deus enfatiza essas coisas. Tu és pó, e ao pó voltarás. E aí, irmãos, nós vimos os 3 versículos, aquilo que Moisés escreveu, relatou. Mas aí nós podemos afirmar 2 coisas. Primeiro, a ira de Deus foi desviada do homem. Foi desviada do homem. Foi para onde? Para a terra. Né? O raio da ira de Deus veio no homem. Opa! Veio para a terra. Mas, na verdade, Deus estava reservando realmente a sua ira para colocar sobre o seu Filho, Cristo Jesus. Cristo levou a ira a ira de Deus que era para nós. Ele levou sobre si na cruz do Calvário. Ele experimentou realmente a maldição. Veja Isaías 53, versículo 4. Deus ali, ao invés de jogar toda a sua ira, descarregar a ira sobre o homem, sobre o Adão, a humanidade, guardou para colocar nas costas do seu filho. Isaías 53, 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Cristo levou sobre si as nossas enfermidades, dores, nossa transgressão, machucou, foi traspassado por nós, nossa culpa, nosso pecado foi colocado nele. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Deus não estava sendo injusto, irmãos. Como eu falei no início, alguns podem dizer que, olha, vemos uma injustiça em Deus. Deus amaldiçoou a terra. Não. Deus descarregou a sua ira, que era sobre a humanidade, em Cristo Jesus. Milênios depois da desobediência do homem, Cristo recebeu toda a ira de Deus, toda a sua ira contra o pecado, a punição pelo pecado do homem. Jesus não estava levando apenas dali para o futuro, mas de toda a humanidade, todo o peso do pecado foi posto nele. E ele pagou, ele sofreu, ele morreu por causa das nossas transgressões. O justo pelo injusto. A essa oferta voluntária, carregando em si mesmo não apenas o peso dos pecados de toda a humanidade, mas também o peso da ira de Deus. Estava sendo esmagado, irmãos. Você para pensar, é uma coisa que a gente não consegue ter dimensão, porque somos pecadores. Imagina um Deus 3 vezes santo, carregando sobre si o pecado de ladrões, assassinos, mentirosos, rebeldes, desobedientes.
né? Um ser que nunca experimentou pecado, nunca pecou, e assim carregando essa culpa. É algo que nós não conseguimos mensurar. Então, Deus realmente, a maldição de Cristo levou em nosso lugar. A segunda coisa, aquilo que eu falei para os irmãos, existe um lado bom. Deus julgou, Deus ali penalizou mulher e o homem, mas nem tudo está perdido. Mesmo quando Deus julgou o homem, Deus não virou o rosto, não virou as costas em indiferença. No meio da queda, da dor e da vergonha, a misericórdia, irmãos, de Deus ainda brilhou como luz em meio às trevas na realidade ali do homem. Primeira coisa, Deus não tirou o homem, não tirou do homem a sua identidade como homem. Assim como não tirou da mulher a identidade dela como mulher. Deus criou homem para ser homem. Nem anulou o homem como sendo o cabeça da família. Adão iria continuar sendo homem e aquele que seria o provedor. Pelo contrário, Deus ainda confirma o chamado do homem para cuidar, prover, proteger a sua família. Agora ia ser, né, mais difícil, ia ter que penar, mas era dele esse papel. Segunda coisa, Deus não arrancou dele a dignidade do trabalho. Deus não tirou dele o motivo de vida, digamos assim, aquilo que faz acordar todos os dias. É o trabalho. Mas Deus fez ele sentir, no esforço do dia a dia, o peso do pecado. Né? Não como punição cruel, mas como um alerta constante que a vida, a sabedoria está não na desobediência. Não achar que ele é autossuficiente, mas ele está pagando pelo pecado que ele cometeu porque ele desobedeceu a Deus. Terceiro também, Deus não separou ele da mulher que esteve ao seu lado na queda. Deus deixou Adão com a Eva ainda para que agora ele pudesse guardar, amar, liderar com sacrifício e com cuidado. Adão teria agora que aprender a amar. Qual foi a reação dele? A mulher que tu me deu, olha aqui, ó. Me deu o fruto, eu comi e eu pequei aqui. Não, Adão, agora tu vai cuidar dela. O sustento tu vai ter que fazer aqui, trabalhar, suar, que tu vai cuidar dela, da tua família. Você vai ser o provedor. Vai aprender agora a amar. E o quarto, Deus não condenou a viver para sempre em dor. Já pensou, irmãos, o homem está condenado a viver eternamente dessa forma? Nessa angústia de sofrimento, dor, trabalho, dever, né? Má vontade, sofrimento. Não, Deus colocou um ponto final nisso tudo, que foi a morte. Foi a morte. Privando eles da árvore da vida, foram expulsos do jardim, graças a Deus. Imagina se eles comessem da árvore da vida. Não. Por mais assustadora que a morte seja para nós, mas ela é uma porta de saída, irmãos, dessa existência corrompida do homem, uma existência de pecado. Né? A morte é um limite à maldade, é um lembrete para o crente que existe algo melhor nos esperando. Não termina aqui, a nossa vida aqui é só uma passagem. Até a morte mesmo, ela pode ser vista com esses temperos de misericórdia do Senhor. Né? Dói, a gente chora, sente saudade, mas é a misericórdia de Deus sendo colocada em prática na vida do homem. Como pode mesmo esse Deus santo, justo e ofendido ser tão bondoso e compassivo com o homem? É porque ele nos amou. Ele escolheu amar a humanidade.
Ele não escolheu amar os anjos com o mesmo amor. Os anjos pecaram, ali Satanás, mas não teve perdão nesse sentido. Eles estão condenados. Mas ele decidiu amar o homem, a humanidade. E aí tudo isso, irmãos, aponta para aquele que seria o novo Adão, Jesus. E aí, tudo, irmãos, me parecia assim que, puxa vida, agora a vida vai ser difícil, vai ser ingrata, né, e tal. Mas lá vem Jesus, restaurando todas as coisas. E aí, o que ele restaura? Por exemplo, nós, irmãos, nós não somos crentes. Em Cristo Jesus, o trabalho tem uma nova visão, eu consigo ver de outra forma. O trabalho do dia a dia, a cobrança, aquilo, a responsabilidade que eu tenho como homem, agora eu vejo de outra forma. Esse trabalho que era para ser penoso, cansativo, cheio de frustração e desânimo, agora em Cristo Jesus, em Deus, eu tenho um novo sentido para a minha vida. O que é que Jesus fala, que o apóstolo Paulo fala? Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, agora em Cristo, uma vez que eu sou salvo, o trabalho é uma adoração ao Senhor. Eu não estou fazendo aqui para o homem, estou fazendo para Deus, meu Salvador. Olha que bom, né? É difícil, irmãos. Eu não estou querendo ser demagogo aqui, criando algo que realmente a gente chega no trabalho, é difícil, a gente lidar com seres humanos, mais difícil ainda, mas é um lembrete que em Cristo Jesus eu devo trabalhar para quem? Como para o Senhor. Comer, beber, todas as nossas atitudes é para Deus que fazemos, para glorificar Ele, para adorar Ele. Também aquela morte que traz luto, pranto e choro, em Cristo Jesus é diferente. Morrer agora é lucro. Habitar com Cristo é incomparavelmente melhor. Isso nos traz alegria. Então, veja, irmãos, nós vemos na sentença do Adão coisas que nos trazem tristezas, desânimo. Mas vemos também a misericórdia de Deus preservando todas as coisas. E em Cristo Jesus, a renovação do sentido de vida. Né? O meu viver, o meu trabalho é para glorificar a Cristo. A morte é uma passagem para estar com Ele, com o meu Criador, para toda a eternidade. Homem e mulher, irmãos, a questão é que, realmente, a promessa final que nós temos é que toda essa maldita criação, né, ela vai ser renovada. Teremos um novo céu, uma nova terra, um lugar onde habita a justiça, um lugar onde a presença, a glória de Cristo Jesus será a nossa companhia por toda a eternidade. Homem e mulher não mais sentirão dor, não terão mais prantos, viverão mesmo para adorar o Senhor. E é o nosso futuro, esse é o nosso futuro. Aguardemos. Né? Enquanto isso, vivamos como filhos de Deus. Fomos agora revivificados por meio do novo Adão. Temos ainda o velho Adão aqui, né, vivendo com a gente todos os dias. Temos que acordar, né, mexer. Olha, mas o velho homem deve morrer a cada dia. E agora o novo homem, um novo Adão em Cristo Jesus. Agora a minha vida, né? Alegria. Viver para adorar a Deus, o meu trabalho, meus compromissos, eu devo fazer como para o Senhor. Por último, né? Quem não trabalha também não coma. Então, de uma forma ou outra, vamos trabalhar. Né? Mas
com a visão fixa em Cristo Jesus, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra, obrigado porque realmente, Senhor, tu és misericordioso, muito bondoso para conosco. Tu provê o nosso sustento, tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nos ajuda a vivermos para te agradar realmente. Tira de nós até mesmo, Senhor, aquele sentimento de obrigação e nos ajuda a cada dia vivermos para o Senhor, para te agradar, para te adorar, vivermos mesmo como templos do Espírito Santo e testificando do Senhor. Nos ajuda, nos dá uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Boa semana.